Olá, querido em Cristo, Shalom Adonai. Este conceito de mundo ocidental ou de civilização ocidental é de uma complexidade muito grande, né? E ele é também controverso. Como definir mundo ocidental? É isso? Como definir? Nós falamos muito no pensamento cristão ocidental, né? Falamos muito sobre este assunto. Alguns sociólogos acreditam que a civilização ocidental seja uma fusão ou uma harmonização de elementos do direito romano, da filosofia grega e da moral judaico-cristã. Sendo assim, a gente pode chegar à conclusão de que existem três pilares de sustentabilidade da civilização ocidental. E esses três pilares ainda têm vigência hoje. De uma forma muito subsidiária, mas ainda tem vigência hoje. E esses três pilares, de uma forma subliminar, eles vêm sendo desconstruídos. O primeiro pilar é o direito romano, né? É um dos pilares que sustenta a nossa civilização. E o direito romano é um código jurídico, é um conjunto de leis que visam a consolidação e a pacificação das relações sociais. Sendo assim, o direito romano é um elemento pacificador, é um elemento civilizador. O direito romano nasce lá em 753 a.C., em Roma, monarquia, né? Porque historicamente Roma divide em três períodos distintos: Roma monarquia, Roma republicana e Roma imperial. E o direito romano nasce em 753 a.C. e vai até lá o sexto século depois de Cristo, com a morte do imperador Justiniano. Foi o último imperador romano. Então você observa que a ausência do direito romano traz uma certa instabilidade jurídica, não estabilidade. Né? Estabilidade. E outro pilar de sustentabilidade do mundo ocidental é a filosofia grega. Não se pode negar que a filosofia grega deixou um legado muito grande para a civilização ocidental. Um legado de teatro, de arte, de cultura, de beleza, de democracia. E nós herdamos também dos pensadores gregos, né? Muita coisa boa. Por exemplo, Sócrates, que foi o grande clássico da filosofia grega, Sócrates ele desenvolveu um método dialético chamado ironia e maiêutica. E nós utilizamos hoje nos nossos discursos o método socrático. Sócrates falou de virtude, ele falou de ética. É isso? Virtude, ética. Então nós herdamos dos filósofos gregos muitas coisas boas. E de Aristóteles, nós herdamos dele o ilemorfismo teleológico. Toda a metafísica de Aristóteles, ela se baseia no ilemorfismo teleológico. Para Aristóteles, o anthropos é teleios, ou seja, o homem tem uma finalidade, o homem tem um propósito. Então nós herdamos coisas boas dos pensadores gregos. Né? E de Platão, nós herdamos de Platão a reminiscência da alma, né? Teoria muito influenciadora. Né? O dualismo platônico, mundo das sombras, né? Mundo sensível e mundo inteligível. Então esses pensadores influenciaram muito a formação do pensamento cristão ocidental.
Olha, e a moral judaico-cristã é o terceiro pilar que sustenta a civilização ocidental. A moral judaico-cristã, eu posso defini-la como um conjunto de princípios, valores e padrões comportamentais desenvolvidos pelas duas religiões, judaísmo e cristianismo. Judaísmo e cristianismo. Então a moral judaico-cristã é um dos pilares que sustenta a civilização ocidental. Então o cristianismo, nesse aspecto, é a continuação do judaísmo. Existem dois grupos que se contrastam e nunca chegam a um consenso com relação à lei, né? A lei de Moisés, a Torá. Existe o grupo dos teonomistas que querem trazer a lei para hoje. E o grupo dos antinomistas, que são contra a lei hoje. Então há um discurso sem consenso. Mas é uma questão de interpretação, é uma questão de hermenêutica. Agora é preciso que haja uma conscientização de que a lei de Moisés não é uma lei, a Torá não é uma lei. A Torá é um conjunto de 3 leis: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Jesus não revogou a lei moral, não. Ele revogou a lei cerimonial e a lei civil. A lei moral, não. Então, no aspecto moral, o cristianismo é a continuação do judaísmo. No aspecto cerimonial e civil, não. Mas no aspecto moral, sim. E a moral de Deus, ela não é cultural, não é temporal, ela é universal. Então, da moral judaico-cristã, nós herdamos o princípio de moralidade. Entendeu? O princípio de moralidade. Parte integrante da moral judaico-cristã é a família, né? Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que depois que Deus fez o homem lá do argila, o homem estava de pé, ele soprou as narinas, lhe dando fôlego de vida. Diz o texto sagrado que Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma adjuntura, uma esposa, para que esteja sempre como diante dele. E observa que então Deus criou, Deus promulgou, Deus sancionou este projeto chamado família. E neste projeto cumpre-se alguns propósitos de Deus. A procriação da espécie, a perpetuação da espécie e a formação de uma sociedade forte onde os valores fossem preservados. E para que a espécie procriasse e perpetuasse, Deus fez o homem dotado de fecundidade, dotado de sexualidade. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Macho e fêmea. Não? Macho e fêmea. Então a união que Deus criou é uma união heteroafetiva, com propósitos sobre os quais falamos. Existe um sistema destituído de Deus, um sistema iníquo, que vem atuando em todos os períodos da história. E parece que nos dias atuais esse sistema atua de forma mais devastadora, mais odiosa. É um sistema iníquo que visa desconstruir a família, porque a família é propósito de Deus. Esse sistema criou o casamento homoafetivo, que é uma deturpação do casamento heteroafetivo. Então, o casamento homoafetivo não foi Deus quem criou. Foi um sistema destituído de Deus. Um sistema iníquo. Aí você pode falar assim: mas a homofobia é crime.
A transfobia também é crime. Sim, concordo. Só que crime não está em você discordar. Crime está em você ofender. Crime está no preconceito. Crime está na discriminação. Você discriminar alguém porque ele não é hétero como você é. É você discriminar o casamento homoafetivo. Aí é crime. Mas a discordância não. Eu concordo com LGBT? Não, eu respeito, mas não concordo. Eu respeito a ideologia de gênero, mas não concordo. Eu respeito o casamento homoafetivo, mas não concordo. Entendeu? O que fere a democracia não é a discordância, é o desrespeito, é o preconceito, é a discriminação. Entendeu? Então a família é uma instituição sagrada, porque nela cumpre-se propósitos de Deus. Existem ataques à família. E a família é parte da moral judaico-cristã. E a moral judaico-cristã é um dos pilares que sustenta o mundo ocidental. E você observa que de uma forma quase que imperceptível, né? Esses pilares, principalmente a moral judaico-cristã, vêm sendo desconstruídos. Né? Querem acabar com a família. Porque na família existem propósitos de Deus. Entendeu? Eu respeito a transexualidade. Eu respeito o transexual, respeito o transgênero, respeito o homossexual, mas eu não concordo com essa postura. Respeitar é uma coisa, é isso? Eu respeito, mas não concordo. Não concordo. Diz a Bíblia que esta união entre homem e mulher é uma união homogênea, não heterogênea. Esta é a metáfora, é a analogia mais perfeita que existe. Né? É a metáfora ou a analogia de que homem e mulher tornam uma só carne. O apóstolo Paulo, ele ratifica esse projeto de Deus, quando ele diz assim: não serão dois, mas uma só carne.